Fala Cruzada de hoje, nós estamos falando sobre a classe média. O nosso convidado é o economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. Também participam do programa a jornalista Georgia Chuquer, do Jornal Estado de Minas, o pós-doutor em Sociologia André Junqueira Caetano e a jornalista Mara Bianchetti, do Jornal Diário do Comércio. Esse é o último bloco, você tem aí um tempinho para poder participar. Eu vou abrir, na realidade, com uma pergunta de um telespectador, que é do Sérgio Dourado. Ele pergunta o seguinte: como entender a nova classe média brasileira dentro da atual carga tributária perversa, onde os mais pobres é que pagam mais impostos? Marcelo. Essa é a opção difícil, brasileira. Né? O brasileiro, até o Delfim Neto tinha um pouco... O Brasil tem a carga tributária da Inglaterra e a qualidade dos serviços sociais de Gana. É o Engana, né? Para ter uma... Eu acho que, na verdade, a gente está juntando a carga tributária da Espanha, né? Que vai virar o Isgana, né? Então, a carga tributária é 35% do PIB, mas é a opção brasileira. No México é 22%. Mas se você vai ver pesquisas de opinião, nenhum político em campanha eleitoral defende privatização. Mesmo aqueles que são favoráveis. Porque a opinião pública não gosta. Todo mundo fala no celular, etc. Né? E o Brasil optou por ter uma carga tributária grande e é muito ineficiente. Imagina se a gente pega esses 35% do PIB que a gente paga com uma informalidade alta. Imagina se a gente pagasse todo o imposto que a gente deveria pagar, que a informalidade, evasão tributária é o esporte nacional com essa carga tributária, mesmo ela sendo alta. Então, acho que tem uma das razões pelo qual acho que a gente pode revolucionar. Por exemplo, hoje em dia, a gente sabe quão ruim é a escola dos nossos filhos. A gente não sabia, são os anos atrás, tem prova, tal, lá no Rio, por exemplo, prova bimestral. Sei que aqui em Minas tem muitos programas de educação muito interessantes. E que aí você começa, participação popular, o pai ir para a escola. Então, eu acho que o Brasil, pelo fato de ter essa carga tributária gigantesca, o que nos afeta... Por que o Brasil não cresce tanto quanto outros países emergentes quando o mundo está crescendo? Porque essa carga tributária pesa. Agora, se você pegar essa carga tributária e reverter em educação de qualidade, saúde, etc., na maneira... Segurança, transporte, né? Que é um pouco a pergunta dela. Que está dentro do que a Mara realmente falou. Agora, durante o intervalo, né, você estava falando assim, vamos falar um pouquinho de Minas. Então, vamos falar um pouquinho de Minas? A gente já deu uma geral zona, assim, do que é essa classe C no Brasil todo. Como é que está essa classe C, ou classe média, aqui no estado? As classes A, B e C... esse que eu tenho de cabeça, é mais ou menos 64% aqui em Minas. Ela cresceu 49% em 8 anos, de 2003 a 2009, de 6 anos, 2003 a 2009, cresceu 35% no Brasil. A pobreza aqui em Minas caiu 53% nesse mesmo período, no Brasil caiu 45%. É mais do mesmo, mas é mais, tá certo? Aqui em Minas, a gente já fez várias pesquisas mostrando que, do ponto de vista de renda, etc., tem alguma coisa na periferia aqui. Sabe, a maior renda de todos os municípios de Minas é em Nova Lima. Tecnicamente é periferia, não é? Belo Horizonte é o 11º município com maior renda dos 5.500 do Brasil, é Nova Lima, e depois... Belo Horizonte, que é a 14ª, está na frente do Rio, está na frente de São Paulo, Porto Alegre, Brasília está um pouco à frente, mas acho que teve um salto aqui de Minas, em particular da periferia, porque esse é um símbolo da nova classe média. Mas a gente tem 853 municípios, né? Tem, 853 municípios, o maior número de municípios do Brasil, mas eu acho que a região, a grande BH, e principalmente na periferia, eu acho que essa é a novidade, apesar de BH estar indo bem em termos relativos, tudo é relativo. Eu acho que essa periferia, porque é o retrato, inclusive na crise internacional, tudo isso, a periferia do capitalismo, que somos nós, Índia, China, os emergentes e outros, diferentes estratos, tiveram um bom desempenho no mundo e dentro do Brasil. E aqui em Minas repete um pouco. Minas, obviamente, também foi favorecido pelo boom de commodities. A gente tem uma economia muito ligada a commodities. Uma boa gestão. Eu sou um admirador do modelo mineiro, seja por
governo do Estado, seja município, o tipo de... Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uns exemplos que Minas é um dos maiores, mas acho Espírito Santo, Pernambuco, tem gestões muito interessantes que obtêm um apoio popular, votação, o sujeito tem uma marca de choque de gestão, ele consegue melhorar os indicadores, esses são alguns, mas vários indicadores, e ele é reeleito com uma margem. Então, eu sou até mais positivo com a democracia brasileira do ponto de vista regional, dado não é a priori, depois de sabedoria após os fatos, e do que até nacionalmente. Eu acho que esse vai ser democracia, eu acho que é fantástico. Isso que eu queria saber, Marcelo, pelos números que você falou, a gente viu que Minas está acima da média brasileira em todos. Os fatores que impulsionaram isso, é o nosso perfil econômico realmente? Acho que Minas fez o dever de casa na educação, tem várias de participação dos pais. Você tem coisas que Minas está, choque de gestão, o meu estado lá no Rio, recebeu uma série de... dando crédito. Agora começou um programa chamado Poupança Escola, que é uma coisa feita aqui, só que lá a gente botou, eu até participei do desenho desse programa, vamos usar não se o garoto passa de ano, porque acho que pode tensionar a relação professor-aluno. Vamos ver a nota dele do Enem. Então, eu acho que tem um processo no Brasil, e Minas é um belo exemplo, de geração de políticas que você exporta para outros lugares. Eu acho que é muito mais vivo isso do que o que existe na China, o que existe... Eu sou muito positivo. Olha, a cara não era 10 anos atrás. Não era 10 anos atrás. Essa classe média chegou, veio para ficar, na minha opinião. E faço aposta. Tá? Bom, voltamos daqui a 6 anos aqui. Se Deus quiser. Então vamos apostar. E vamos lá, o André, ele já falou que vai fazer ali o papel de advogado diabo. Porque sua cara estava assim... Não, é porque eu acho que o Marcelo é o brasileiro carioca. E eu sou brasileiro mineiro, cuidadoso. Então eu tenho cada dúvidas, assim. Eu não sei. Então, sustentabilidade dessa seção de renda, né? Porque essa é a questão porque na verdade como o que manter, a né? Alessandra falou ali é até preocupante, né? Aumentou, quintuplicou o gasto desse extrato econômico com a educação. Isso né? No Brasil, de cada 100 crianças que entram no ensino fundamental, 50 terminam o médio. Isso é... Essa evasão é muito grande. Então, isso, educação. Eu vou para a nossa aposta daqui a 6 anos. É educação. Tem que definir o que é aposta. Não, vocês vão voltar aqui. A questão educacional. A nova classe média, os pobres vão para a escola pública no ensino fundamental e médio. Depois eles têm que pagar a universidade. Aqueles que chegam lá, os heróis, são poucos. ProUni, que é Continua 6%. Não, continua, mas direção. Eu não quero falar que não aconteceu. Não chegou lá, sem dúvida. Quem vai para a escola privada, depois vai para as melhores escolas públicas, que são as federais. Mas enfim. Só um ponto que eu acho que é o seguinte. A gente concorda, a gente não discorda aonde que a gente está. Só que é diferente o seguinte, você acha que aonde a gente está, a gente vai continuar. E eu acho que aonde a gente está é parte do trajeto. Porque qual a única vantagem de você ter problema como o Brasil tem? É que você pode dar salto. E é isso que... Quando você tinha inflação de 40% ao mês, como é que era a nossa vida? Era um inferno. A gente acha que quando estabilizou, a gente foi para o céu. A gente não foi para o céu, a gente estava no inferno, foi uma situação normal. O Brasil, ele tem essa possibilidade, justamente por ser um país cheio de jabuticabas, problemas, etc., a gente consegue dar salto, mas que são proporcionais. O meu otimismo é diretamente proporcional ao tamanho de problemas que eu ainda enxergo no Brasil. Olha, tem uma pergunta aqui do Wellington, é o seguinte, é verdade que quanto mais dinheiro entra para as classes pobres, melhor é para a economia do país? É melhor, mas é um pouco indo na pergunta dela no começo, qual é a má notícia da classe média, sendo assim bem franco. A notícia é o seguinte, eu tenho boas e más notícias aqui no Brasil. A boa notícia é o seguinte, a desigualdade do Brasil, que é gigantesca, caiu. Caiu.
Agora, a má notícia é o seguinte. Você que tem ensino superior, etc., a tua renda caiu. A renda do analfabeto subiu 47%. É disso que a gente está falando. Tá certo? Mas é desigualdade isso que é boas e quem más já notícias. era da A classe boa C. notícia é para quem está embaixo. É verdade. Me A lembra. Mara levantou um Nessa ponto aqui dimensão. que é extremamente curioso, Qual é? Marcelo. É justamente essa questão. Quem já tinha determinada renda, caiu. Quem era o Eu miserável, acho que digamos assim, subiu. caiu em o retorno da educação, mas só que tem muito mais gente chegando, não tanto quanto deveria, lá. Mas, quer dizer, a boa noite, os 10% mais tiveram um rendo de 12%. Não, mas ela falou uma coisa, ela falou assim que É isso o incômodo incomoda. que isso Lógico que gera. incomoda. E quem já era da classe. Lógico que incomoda. O Brasil é a terra da desigualdade. É a Belíndia. O lado belga da Belíndia não está muito feliz. Agora, o lado indiano, que é a maioria, está satisfeita. Eu acho. Agora, eu acho, inclusive, essa Belíndia do Baixa está super atual. Porque o lado belga cresce como a Bélgica cresce. E o lado indiano cresce como a Índia Eu cresce. acho que você tem razão, a gente está mais para engano do que para Belíndia. É uma Belíndia enganosa, digamos assim. Agora imagina se a gente deixar de se enganar e virar, né? Agora, só um ponto que em relação à sustentabilidade. Essa é uma aposta, que se eu tivesse feito a aposta que eu estou fazendo com ele aqui, depois a gente tem que formalizar isso. Eu teria perdido. Eu achava que essa nova classe média era menos sustentável. Programa social, crédito, que foi falado, são papéis importantes, tal, mas são coadjuvantes. A gente gerou um índice do produtor e do consumidor, uma longa história. O índice do produtor no Brasil está andando muito mais rápido, 38% mais rápido que o do consumidor, usando a mesma métrica, etc. Qual o grande símbolo? É carteira de trabalho, é melhora na educação de um nível muito baixo. Então, é mais sustentável. O grande símbolo é a carteira de trabalho, não é o carro. Você vai conversar, eu tive várias oportunidades. Eu trabalho, sou assalariado, mas tenho você vai lá pro carteira, SUS, né? vai na favela. Você está protegido. Ele tem 13º, ele tem férias, e benefícios, Ele vai Tem querer seguro-desemprego. mais depois. Tem sem FGTS. Tem seguro-desemprego que agora vai aumentar, né? Agora, Marcelo, realmente deve ser uma classe sustentável, porque o que a gente mais vê, mais lê em tudo quanto é jornal, é um grande investimento que as indústrias, supermercados têm feito para entender. Eles falam, queremos entender essa nova classe média. E o que ela tem de secreto aí que está todo mundo querendo entender para ver para onde vai o consumo dessa classe? Você tem Óbvio. um minuto para responder só. É a classe média, é o brasileiro, é o retrato do Brasil, é a maior parte do Brasil hoje, segundo a nossa classificação e tal. Essa classe média passou a ter menos filhos, tinha 6 filhos em 70, agora tem menos de 2, a mulher brasileira. Está cuidando melhor dos filhos, porque o Estado, com toda a deficiência, botou todas as crianças de 7 a 14 na escola, com a qualidade ruim. A qualidade está melhorando de um nível muito baixo, mas está melhorando. A gente sabe quão ruim é a nossa escola. Então, eu acho que é o que a gente chamou na nossa pesquisa, até de vai lançar o livro, o lado brilhante dos pobres. É o lado do produtor. É um pouco, talvez, Mas eles não do gostam até batalhador. de chamarem de pobres nem de popular. Ele não gosta. Isso já foi detectado numa Que pesquisa nem de meu marketing. filho fala. Meu filho fala o seguinte: Tem jeito. Pô, pai, o sujeito já é extremamente pobre. Você ainda chama de miserável? Não, eu não. É eu complicado. Não, fui eu. Tem uma pergunta rápida que é de João Pinheiro. Você tem 30 segundos só para responder. Na realidade, nem dá. O Fábio de João Pinheiro, ele queria saber se ia ter... Se essa classe média ia sofrer com a crise europeia. Eu vou falar com ele que, na realidade, a gente vai encaminhar todas as perguntas que chegaram aqui para o Marcelo, para o André. Assim que eles nos responderem, a gente encaminha para todos os nossos telespectadores. Lembrando que o nosso e-mail é palavacruzada@redminas.mg.gov.br e a nossa página é redminas.tv/Palavra Cruzada. Marcelo. É só a gente vai passar para botar aqui o link das pesquisas, tem bancos de dados. A gente etc. passa depois. Ele vai colocar nas respostas. Ele fazia o para casa dele, que eu faço o meu. Pode deixar. Marcelo, muito obrigada Obrigado. pela sua participação. Mara, muito obrigada a você. aqui. André também, muito obrigada. E George, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. A gente volta na próxima quarta-feira, a partir das 10 da noite. Até lá e uma ótima noite para você.